Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a direcionar o nosso WordPress, a nossa instalação do WordPress, né, para o nosso domínio. Então não importa o que você tiver instalado como subdomínio, ou mesmo que seja a primeira vez que você esteja instalando alguma coisa, ele vai ser direcionado para quando alguém digitar o domínio que você adquiriu. Por exemplo, o meu domínio é brjp.org ou eraiz.com. Vamos supor que seja o brjp.org. Quando alguém digitar www.brjp.org, ele vai ser direcionado para a página que eu quero. Certo? Então, primeiro nós vamos fazer isso e depois nós vamos instalar a WordPress no nosso servidor central, nosso servidor remoto, aliás, né? Então, vamos lá. Abra o seu navegador, certo? E vá entre aqui na página do seu servidor, que é o Power Web, e vá para o painel de controle, certo? Já fez isso? Então, acesse aqui o domínio central. É domain central, como está aqui, domínio central, perfeito? Então, veja aqui, bem, aqui eu tenho como nós já falamos anteriormente, eu tenho dois domínios registrados, o brjp.org e o erraiz.com. Nesse erraiz.com, eu só tinha, vamos selecionar aqui, eu só tinha um subdomínio, certo? Eu vou remover esse aqui, esse erraiz.com, que não tem necessidade dele, certo? E aqui o My Virtual Shop que eu vou criar para a próxima aula, mas por enquanto ele fica aqui, certo? E eu só tinha esse Adult Autor, que é um site que está funcionando nesse meu Virtual Shop apenas para fazer os exercícios aqui do curso, e eu posso criar outros domínios, tanto aqui como no domínio em cima. Eu posso criar outros subdomínios, certo? Antes de você fazer a instalação do WordPress, vamos para uma explicação. Veja bem, você adquiriu um domínio aqui no Power Web, certo? No meu caso aqui é o erraiz.com, perfeito? Então, eu quero que esse erraiz.com ou então o outro brjp.org seja o nome do meu site. Então, se a pessoa digitar www.erraiz.com, é o meu site. Ou então, se as pessoas digitarem www.brjp.org, vai ser outro meu site. Então, por exemplo, no brjp.org eu tenho alguns sites, por exemplo, eu tenho um site aqui de fazer websites, ou lojas virtuais. No errais.com eu tenho registrado como site principal o meu site de fazer livros digitais ou e-books, certo? Então só que dentro, note aqui, dentro do brjp.org, vamos aqui sobre domínios, eu tenho aqui o meu site. Então aqui você viu que eu tenho vários subdomínios, né? E o meu principal aqui é o mlvbrjp.org, mas você pode ver que aqui está criado um subdomínio, certo? Aqui é um subdomínio, certo? Aqui eu tenho um subdomínio. Então eu criei um subdomínio, mas eu direcionei esse subdomínio para ser a minha página principal. Então, tanto a pessoa pode digitar www.mlv.brjp.org, que vai sair na minha página do criação de sites, como pode digitar simplesmente brjp.org. Vamos ver aqui, certo? Nova guia. Eu vou digitar aqui www.brjp.org. Vamos ver o que sai. Veja bem que foi direcionado para o meu site aqui de fazer web sites, né? Meu site de fazer website, certo? E eu digitei www.brjp.org. Eu posso digitar também, vamos apagar aqui. Então, www.mlv.brjp.org, que esse meu site é um subdomínio que eu criei para abrigar aqui o meu site. Então, na verdade, o meu domínio é www.brjp.org e eu quero que esse domínio ele contenha o meu site de fazer websites, de fazer lojas virtuais, certo? Como eu determinei aqui. Perfeito? Deu para entender, né? Agora vamos aqui no outro. O outro que eu tenho aqui é o www. Acho que é traço, né? erraiz.com. Acho que é traço erraiz.com. Eu nem me lembro mais dos meus próprios sites. É esse aqui, tá vendo? erraiz.com. É o meu site de criar livros digitais. Perfeito?
Então, eu digitando aqui o domínio, eu decidi que eu quero que essa página apareça. Eu digitando o outro subdomínio brjp.org, eu quero que minha página de fazer websites também apareça, certo? Então, como é que eu faço isso? Então, você pode criar um subdomínio, no seu caso aí, você pode criar um subdomínio, normalmente como nós vamos fazer, na próxima aula, eu vou criar nós vamos começar criando um subdomínio, só que depois você vai direcionar. Na próxima aula eu vou criar esse subdomínio aqui, né? Eu vou apagar e vou criar outra vez, certo? Eu fiz alguns testes, perfeito? E no seu caso aí, você tanto pode seguir a aula, né? É que eu vou criar o myvirtualshop.erraiz.com, certo? Aqui, criar como? Eu vou colocar aqui myvirtualshop. Não preciso ponto, certo? Que já tem aqui. Aí, erraiz.com. E aqui a pasta vai ser o htdocs, é a minha pasta raiz, certo? Barra. Aí eu vou criar aqui a pasta myvirtualshop, certo? E vou clicar aqui, ele vai adicionar aqui esse subdomínio, perfeito? Depois eu vou direcionar esse subdomínio para ser, vou ensinar a direcionar esse subdomínio para ser, por exemplo, o meu site principal. No momento, aqui o meu principal está certo, eu já direcionei, depois eu vou mostrar para vocês que ele tá minha página de trabalhar com livros digitais, perfeito? Mas aí no seu caso você pode fazer isso, certo? Ou simplesmente criar uma pasta, por exemplo, aqui nós vamos criar esse myvirtualshop.com. Vamos supor, vamos apagar isso aqui, que vamos supor que o seu domínio que você comprou, por exemplo, seja a loja do João.com, vamos supor, né? Então, aqui você já tem a loja do João.com, e aqui, o que você colocaria aqui? A loja do João.com, não ficaria estranho, né? Então não precisa fazer isso. Então aqui, ou você pode criar amanhã, como eu fiz aqui na próxima aula, amanhã não, na próxima aula, um subdomínio qualquer, você pode colocar minhaloja.com, o que você quiser. Aqui na frente vai ser um subdomínio e daqui vai ter a pasta, você vai criar a pasta Minha Loja. Por exemplo, né, em vez de, ou pode ser loja do João, você vai colocar a loja do João aqui, o nome da pasta. A pasta não importa no momento, né? A pasta você pode colocar o nome do seu domínio. E depois nós vamos direcionar. Perfeito? Então você já pode criar direto. Então, como seria isso? Vamos voltar aqui. Eu vou em pointers. Tá vendo aqui? Pointers. Aqui, ó, nesse subdirectory que está aqui, né? O home directory, se eu clicar aqui, é a minha pasta htdocs. Essa pasta htdocs, você pode reparar aqui que eu não posso mudar. Tá vendo que está surgindo esse sinal vermelho aqui, que não pode ser mexido, tá certo? Então aqui não pode ser mexido. Aqui é a minha pasta raiz do site, isso aqui não pode ser mudado, perfeito? Agora, o subdiretório, eu posso criar um subdiretório. Veja bem, né, que para aparecer o meu site aqui, o site, né, no caso o eRaiz, é o site que eu trabalho com livros digitais, eu criei uma pasta chamada eRaiz. Então, quando eu salvar aqui, ela já está salva, né? Então, essa pasta eRaiz, o que eu colocar nessa pasta vai ser vai ser direcionado para ser o que vai aparecer no meu domínio. Eu estou com a palavra subdomínio na boca, mas não é isso. No meu domínio. Então, o meu domínio que eu tenho aqui, o erraiz.com, www.erraiz.com, quando eu já está salvo, mas por exemplo, né, se eu colocar qualquer outra coisa aqui, quando eu salvar, certo? Eu posso apagar aqui, certo? Ó, tá vendo? Mas o meu tá erraiz, né? Essa pasta erraiz. O que eu colocar aqui, a pasta que eu colocar aqui, salvar, vai ser direcionado para essa pasta. Não importa as configurações que eu tenha feito, ele vai aparecer no www.erraiz.com essa pasta aqui. Igual, certo? No outro domínio que eu coloquei aqui, certo? Pode ver aqui, ó, pointers, vamos em pointer, tá vendo? Tem MLV, certo? Então, o que eu colocar na pasta MLV, certo? Eu posso mudar aqui, mas no momento está MLV, então o que tiver na pasta vai ser o que vai abrir como meu site principal. Então você pode ver que aqui no meu domínio eu criei esse, por exemplo, brjp.org, mas eu criei aqui no subdomínio a pasta MLV, certo? Então eu criei um subdomínio aqui, MLV, certo? E com a pasta MLV. Depois eu direcionei essa pasta para ser o meu domínio principal. Então eu não preciso ensinar, se eu não quiser, para ninguém, esse MLV. Apenas eu ensino que o meu site é brjp.org. Então quando a pessoa digitar www.brjp.org,
brjp.org, ele vai ser direcionado para o meu site MLV, que é minha loja virtual. Perfeito? Então a mesma coisa você vai fazer aqui quando nós estudarmos amanhã como instalar o WordPress no nosso servidor remoto, né, na próxima aula. Então você vai, já pensando, já sabendo nisso aqui, você vai selecionar um nome, ou com um nome qualquer, criar um domínio, ou então vir direto aqui criar a pasta, e nós instalaríamos na pasta. Então não precisa de subdomínio nenhum, mas a pasta vai estar criada. Então você vai criar uma pasta, nós vamos instalar o WordPress lá dentro dessa pasta, e depois nós vamos direcionar essa pasta para ser para aparecer como o seu domínio principal. Perfeito? Então veja bem, vamos voltar aqui para o meu subdomínio. Então, você pode criar, tá certo? Um subdomínio qualquer, o seu domínio já está criado aqui. Você pode colocar o nome que você quiser, criando um subdomínio, certo? E a pasta que vai ser htdocs, certo? Barra, no meu caso aqui eu vou criar My Virtual Shop, que já está criado em cima aí, mas apenas para exemplificar. My Virtual Shop, perfeito? Então eu vou criar essa pasta aqui, vou colocar, por exemplo, aqui My Virtual Shop de novo, igual eu criei lá em cima, certo? Virtual Shop, e vou criar um subdomínio. Então você pode fazer isso aí também amanhã, na próxima aula. Perfeito? Você cria um subdomínio qualquer, pode ser o nome que você quiser, esse nome não vai aparecer, a não ser que você ensine para a pessoa. Então para ficar mais fácil, então você cria um subdomínio, certo? Nós vamos criar um subdomínio, perfeito? Certo? E vai adicionar. Então, adicionando aqui, eu vou apagar esse aqui, não preciso, certo? Quando eu adicionar esse aqui, eu não vou apagar porque eu já instalei a pasta lá dentro, perfeito? Então, ele vai criar se eu adicionar esse aqui, ele iria criar esse myvirtualshop.raiz.com, igual vai acontecer com você. Você vai colocar um nome qualquer, um subdomínio qualquer, pode colocar até banana, laranja, seja lá, mas o domínio que você já adquiriu, certo? Vai criar a pasta htdocs, mas aí o nome do seu domínio, por exemplo, o meu aí é raiz, eu coloquei raiz, o nome da pasta que eu coloquei raiz sem traço nem nada para ficar mais fácil, vai adicionar, perfeito? Então vai ter criado um subdomínio. Aí dentro desse subdomínio, na próxima aula nós vamos instalar o WordPress, perfeito? Instalado o WordPress, aí nós vamos direcionar o WordPress. Então para direcionar é simples, certo? Então vamos supor que acabamos a próxima aula aqui, certo? E eu vou direcionar esta pasta que eu criei aqui, que nós vamos criar na próxima aula, para ser o meu domínio principal. Então eu vou fazer isso aqui agora. Então veja bem, se você analisar, vamos voltar aqui. No meu domínio principal tá e-raiz, a pasta e-raiz, nesse subdiretório eu criei aqui, eu transformei no meu domínio principal. Então vamos mais uma vez mostrar aqui, certo? Então, nova guia. Eu vou colocar aqui www.eraiz, que o meu site é eraiz, né? eraiz.com, certo? Veja aqui. Então ele é direcionado para o meu site de livros digitais, perfeito? Tá aqui, o site tá aqui, ele não vai apagar, não vai nada. Depois que fizermos a próxima aula, nós vamos direcionar então o site para cá. Como? Você vai aqui no seu domínio, aqui eu tenho dois, você só tem um. Você vai aqui em Pointers, clica em Pointers, certo? Aqui em Subdirectory, você vai digitar a pasta que você criou. Então eu criei a pasta My Virtual, certo? Shop. Lembre-se que antes estava aí raiz, perfeito? E eu vou salvar aqui. Está salvo, certo? Então já foi feito a atualização, certo? Então quando eu digitar aqui no meu navegador agora, veja bem, né? Quando eu www.eraiz.com, ele não vai aparecer mais o meu site de livros digitais. Vai aparecer agora a nossa instalação do WordPress, certo? Veja bem, essa aqui é a instalação do WordPress que nós vamos fazer. O WordPress ainda está carequinha, certo? É o WordPress que nós vamos aprender a instalar na próxima aula, perfeito? Então você viu aqui. Então, eraiz.com, meu domínio, eu direcionei para que ele apareça na instalação do WordPress que eu fiz, perfeito? Agora eu vou retornar.
eu vou retornar o seguinte, eu quero que o meu domínio principal, ele volte a ser a minha pasta de a minha página de livros digitais, que ele está na pasta, não é o nome do site, é a pasta que eu criei, e-raiz, certo? Ele está na pasta e-raiz, então eu direcionei o meu domínio principal para a minha pasta e-raiz. Então, vou salvar. Certo? Vamos ver. Vou salvar, deixa eu... Tem que esperar atualizar. Certo? Então veja bem, ele voltou a ser o meu www.eraiz.com. Voltou a ser a minha página de e-books, de livros digitais, perfeito? Agora vamos verificar isso aqui no outro domínio. Veja que nesse meu outro domínio aqui está direcionada a pasta MLV. Então, nova guia, né? Quando eu clico www.brjp.org, eu vou ser direcionado para meu site de construção de web páginas. Perfeito? Agora eu vou mudar isso aqui. Vamos escolher um subdomínio qualquer. Eu vou escolher aqui um subdomínio... que, por exemplo... Eu vou escolher assim, esse advogados, MPO advogados BRJP. Então, a pasta MPO, certo? É a pasta, tá vendo? Não o domínio, é a pasta. Eu vou direcionar para a pasta, perfeito? Então, eu vou aqui em pointers, lembre-se que foi MPO, certo? Vou em pointer e vou colocar aqui a pasta MPO. Opa, MPO. Vou salvar. Deixa aparecer o updated. Está salvando. Perfeito, salvou. Então eu vou aqui na nova guia, vou www.brjp.org. Lembre-se que antes aparecia, tá errado aqui, em vez de ponto eu coloquei uma vírgula. Lembre-se que antes aparecia a meu site de fazer páginas virtuais, certo? De homepages, etc. Website. Agora vai aparecer uma página de advogados. Vamos lá. Certo? Carregar, tá vendo? Então, você pode direcionar para o seu domínio o subdomínio ou o que você quiser que estiver nas suas pastas instaladas no servidor. Deu para perceber? Então, mais uma vez aqui, antes, né? Vamos voltar aqui. Vamos lá pro nosso File Manager. Certo? Na pasta htdocs. Veja que eu tenho aqui as pastas, o nome das pastas, né? Eu tenho a pasta e-raiz. Esse aqui é do meu domínio de eraiz.com. Eu tenho a pasta MLV, que é a pasta da minha loja virtual, que é onde eu faço websites, né? E você pode ver que eu tenho aqui o MPO, que é a pasta, essa página aqui de advogado, certo? MPO. Voltando então aqui, o meu brjp.org, eu vou voltar para o eRaiz, já está aqui salvo. E o eraiz.com para a página eRaiz. Perfeito? Então, lembrando bem, nós vamos criar esse subdomínio para fazer a nossa instalação do WordPress no servidor remoto. Perfeito? Amanhã eu vou criar exatamente amanhã, na próxima aula, eu vou criar exatamente esse subdomínio, certo? Com esta pasta aqui.
e você vai criar a pasta, o subdomínio que você quiser, certo? Você já tem o seu domínio aqui, você vai criar um subdomínio, vai colocar htdocs barra e vai criar uma pasta, né, com o mesmo nome do subdomínio que você deu aqui, para ficar mais fácil. Você pode dar o nome que você quiser, como eu sempre falo, mas para você não esquecer, igual depois você pode reparar que tem muitos domínios, depois você esquece qual que é o subdomínio, você esquece qual, pode fazer confusão. Então, você vai criar o seu subdomínio amanhã, ponto, o seu domínio, htdocs barra o nome da pasta igual ao subdomínio que você criou, vai adicionar, vai ser criado um subdomínio onde nós vamos fazer a instalação do WordPress. Depois, né, pode ser imediatamente depois, né, nós já vamos aprender, você já vai direcionar, então não vou nem passar na próxima aula, você já vai fazer o seguinte, acabou de criar a pasta, certo? Não precisa, antes de fazer a instalação do WordPress, então você vai vir aqui em Pointers, certo? Vai colocar aqui subdirectory, vai ter htdocs, certo? Vai ser htdocs, você vai colocar isso, né? Amanhã ele quando assim que você acabou de criar a sua pasta, criar o subdomínio, criar a pasta, você vai vir aqui em Pointers, vai em subdirectory, colocar barra htdocs, que é a nossa pasta raiz, barra e a pasta que você criou. Perfeito? Que no caso, amanhã vai ser, no meu caso, na próxima aula vai ser My Virtual Shop barra. E vai criar em save. Fazendo isso, toda vez que alguém digitar www, o seu domínio, você vai ser direcionado para a instalação que nós vamos fazer na próxima aula, que vai ser o do seu site. Perfeito? Então aqui eu vou voltar a minha pasta e-raiz barra, certo? E com isso nós terminamos essa aula. Então, nesta aula, nós aprendemos que nós podemos criar o subdomínio que nós quisermos, certo? E depois nós podemos direcionar para que esse subdomínio apareça quando alguém digitar o nosso domínio aqui no navegador. Então, explicando mais uma vez, domínio é o nome do seu site. Então, o domínio principal seu, no meu caso aqui, é o brjp.org ou erraiz.com. O seu vai ser o que você criou. Então, quando alguém digitar www, o seu domínio, que no meu caso é brjp.org, então www.brjp.org, ele vai ser direcionado para a pasta que eu criei. Quando alguém digitar o meu domínio, esse aqui, erraiz.com, ele vai ser direcionado para a minha pasta erraiz. E você vai ser direcionado para o domínio que você criou, para a pasta que você vai criar na próxima aula para instalar o WordPress. Perfeito? Então, pessoal, com isso nós acabamos esta aula. Até a próxima.